bem? Hoje a gente vai falar de um gênero textual chamado texto teatral. O texto teatral é um gênero textual que se enquadra ali, que está dentro de um outro gênero, que é o gênero literário, gênero dramático. Gênero dramático, ele tem a ver com textos que foram escritos para serem encenados, certo? Então, se eles foram escritos para serem encenados, eles não podem ser simplesmente escritos num papel e deixados lá sem ninguém interpretá-los. Importante a gente lembrar que não pode confundir o gênero dramático, a palavra dramático, com o significado de drama que a gente conhece hoje em dia, que é aquela coisa forçação de barra, sabe? Que faz com que a gente fique se sentindo até meio mal pelas coisas. Já ouviram falar de filmes dramáticos? Filmes dramáticos são aqueles filmes assim que tem tanta coisa triste que a gente fica chateado no final. Então não confundam o gênero literário dramático com o dramático que a gente conhece hoje em dia. O gênero dramático, ele tem a ver com textos que foram escritos para serem encenados. O texto teatral, ele é escrito por uma pessoa chamada dramaturgo. O dramaturgo, palavra que vem de drama, né, que remete ao gênero dramático, é a pessoa então que vai escrever esse texto para ser encenado. Quais são os principais elementos de um texto teatral? São elementos que se aproximam muito de narrativas. Narrativas, então, aquelas histórias contadas que tem tempo, espaço e personagem. As narrativas, elas têm esses elementos e o texto teatral, ele também tem esses elementos. Precisamos de personagens, precisamos de um tempo para aquela história se desenvolver. E assim, não só o tempo de duração da história, mas também o tempo em que se passa aquela história, a época em que aquela história se passa. Então tem um tempo e também tem um espaço, porque todo texto teatral, então toda peça teatral que a gente assiste, que é proveniente de um texto teatral, ela se passa durante um tempo e tem um cenário. Tem um cenário ali que é o espaço, é o lugar onde essa peça vai se desenvolver. Nenhuma peça se desenvolve no nada, sempre tem algum contexto que a gente vai conseguir relacionar para dizer onde, em que lugar aquela peça está acontecendo. O que faz com que o gênero texto teatral, né, que é do gênero dramático lá, dos gêneros literários, se distancie um pouco da narrativa, então do gênero narrativo, é que na narrativa a gente tem um narrador. O narrador é a pessoa que conta a história pra gente numa narrativa. E no gênero dramático, lá no texto teatral, que é o que a gente vai estudar hoje, não tem necessariamente um narrador, porque nós temos o texto com as falas das personagens e essas falas vão ser encenadas. Então a história vai ser contada pelas próprias personagens, pelos seus atos, pelas suas falas. Não é necessário ter um narrador, então, num texto teatral. Às vezes ele aparece para contextualizar a gente do espaço em que aquela história está se desenvolvendo e também do tempo, da época em que ela está se desenvolvendo. E também ele aparece para dizer pra gente o tempo de duração daquela história, quantos anos se passaram, né, quanto tempo passou de determinadas situações, mas ele não é um elemento crucial para uma narrativa teatral. Então ele não é crucial para um texto teatral. O texto teatral, ele é escrito em dois momentos. Então nós temos o texto principal, que é o texto onde tem as falas das personagens, dos personagens, enfim, indiferente do jeito que a gente vai chamar aqui. Então a gente tem o texto principal, que é o texto onde vai ter a fala desses personagens, que a gente tem naquele texto teatral, e a gente tem um texto secundário. Esse texto secundário, geralmente é o texto, né, desse gênero texto teatral, que vem com os figurinos, que vem com as cenas, que vem com essas definições, com essas estipulações mais técnicas a respeito ali de como que esse texto teatral ele vai se desenvolver. O texto teatral, ele também acontece em atos. O que são esses atos? Esses atos são as cenas e que vão acontecer durante esse texto, durante essa história, durante essa narrativa contada pelos personagens. Então, cada ato é um momento diferente dentro daquela história que está sendo encenada. E aí, puxando dessa coisa da encenação, a gente vai falar rapidinho de algumas características do texto teatral, que em primeiro lugar tem o fato do texto ser
encenado. O que é o texto encenado? A parte gestual, a performance do ator vai ser muito importante para que aquele texto consiga acontecer do jeito que ele foi pensado, do jeito que ele foi idealizado pelo dramaturgo. Uma outra característica também do texto teatral é a sonoplastia, o figurino. Então, a maneira que as pessoas se vestem, os sons que a gente vai ter. Então, geralmente vem uns sons meio que de fundo, tem uma sonoplastia que é importante para fazer também a gente entrar naquele clima da história. E o cenário também é uma outra característica que precisa existir no texto teatral, que é o fundo, né? O plano de fundo daquele negócio, pra gente conseguir ter mais ideia, conseguir fazer o negócio acontecer na nossa cabeça de um jeito que fique melhor ainda pra gente compreender aquela história. Outra característica muito importante também é a existência de atores, de palco e de plateia. O texto teatral que faz acontecer a peça teatral, ele só vai ser possível de ser realizado se a gente tiver atores para encenar aquele texto, se a gente tiver um palco para aquele texto ser encenado. E quando eu digo palco, não é aquela visão de palco que a gente tem estereotipada. Qualquer coisa, qualquer lugar do mundo pode ser um palco para um texto teatral ser encenado. E por fim, ali dentro dessa característica, plateia é importantíssimo, porque um texto teatral encenado precisa de uma plateia para assistir. É importante porque faz parte, né, dessa construção, dessa junção que faz nascer o texto teatral e, consequentemente, a peça teatral. E pra gente encerrar, o texto teatral ele sempre vai apresentar um conflito, né, que é um momento ali de tensão que vai ser resolvido durante toda a encenação. Então é muito parecido com o clímax da narrativa, que é aquele ponto alto que a gente vai ficar assim muito sem fôlego e vamos precisar continuar ali ligado naquele negócio, no caso na encenação, né, dessa peça, para conseguir saber o que vai acontecer nesse final, como que esse momento de tensão, esse conflito, ele vai se desenvolver e como é que ele vai ser resolvido no final. Uma curiosidade é que o texto teatral, esse gênero dramático, ele é um gênero muito característico da antiguidade. Então, assim, os gregos, por exemplo, às vezes eles ficavam o dia inteiro assistindo a uma peça teatral, porque era o ponto alto ali, o ponto auge dessas sociedades antigas de entretenimento. Era o ponto máximo ali de você conseguir ter algum tipo de relação com algo para, né, proporcionar essa diversão e também para proporcionar conhecimento. Por que não? Porque uma peça teatral, ela pode sim trazer muito conhecimento para quem assiste. Então é isso sobre texto teatral. E a gente se fala, a gente se vê aí no próximo vídeo. Um beijo!